e tipo textual. É interessante que a gente entenda, como mais uma vez eu falei, quais são os gêneros do discurso, né? E o que é um tipo textual. A gente, desde que começa a frequentar na escola, a gente já tem essa ideia do que sejam esses gêneros textuais. O gênero textual, ele é sempre moldado a partir, construído a partir da narração, né? Temos tipos de texto: narração, argumentação, descrição, injunção, a exposição. Ó, enquanto os gêneros são formas flexíveis de textos, os tipos, por sua vez, caracterizam-se pela rigidez, pela estruturação pautada em sequências linguísticas, pelo uso de vocabulário específico, por relações lógicas, por relações lógico-semânticas, com propriedades mais fixas, sendo os grandes conjuntos nos quais estão contidos os gêneros textuais. Então, o que acontece? Os estudos linguísticos, em sua maioria, reconhecem pelo menos os seguintes tipos e tipologias textuais, como eu já havia falado, né? Tipos e tipologias textuais. Isso é importante que vocês compreendam, que é daí que a gente vai construir o nosso entendimento. Nós temos como tipos textuais ou tipologias textuais a argumentação, a descrição, a injunção e a exposição. O que é a injunção? Qual seria um exemplo de injunção? A injunção é quando você constrói um texto que você é levado a compreender ou a fazer alguma coisa, tá certo? A exposição é quando a gente vai expor, né, um seminário, a gente vai expor o trabalho da gente. A defesa do TCC, ela é um exemplo de texto expositivo. A apresentação de um trabalho para a classe, ela é exemplo de um texto expositivo. O seminário, ele é um exemplo de um texto expositivo, mas o seminário e a apresentação de TCC, ela é um gênero textual. Por quê? Porque é como ela se manifesta, é como esse tipo textual ele vai se manifestar. Faltou aqui nessa tipologia, tipo de texto, vou colocar bem aqui. Não, nem consigo mexer nesse texto porque está em PDF. Faltou aqui a narração. Coloquem de caneta aí no papel de vocês. O gênero narrativo. Aí, continuando. Quando conseguimos reconhecer os tipos textuais, que são esses aqui em cima, que está faltando. Ah, está aqui a narração, é que eu não grifei. Narração, argumentação, descrição, injunção, exposição. Temos mais condições de interpretá-los com eficácia, uma vez que os efeitos de sentido produzidos pelos textos estão também relacionados à forma como se estruturam. Aqui embaixo nós temos um quadro para mostrar como essas formas são estruturadas. Veja a seguir o quadro comparativo 1, bastante didático, que elenca as diferenças entre tipos e gêneros textuais. Nos tipos textuais, que são a narração, a argumentação, a injunção, a descrição, né? Esses falados anteriormente, a exposição. O que nós temos nos tipos textuais? Construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. Significa que a gente tem uma estrutura própria de cada tipo de texto. Na narração, por exemplo, o que não pode faltar num texto narrativo? Estão lembrados? Primeiro que o texto narrativo ele precisa ter o início, um meio e um fim. Né? O texto narrativo ele precisa ter personagens, ele precisa ter um enredo. Né? O que é um enredo? É uma história. Né? Eu preciso contar uma história. Ele tem também onde a narrativa acontece, né? Que é o tempo, o espaço. Onde é que essa narrativa acontece? É na praia, é na cidade, é na comunidade indígena, né? É no Brasil, é em Paris, é em São Paulo, é em Nova York, né? É no Iramutã. Ele precisa ter um tempo, ele acontece de manhã, de tarde, à noite, ele acontece no tempo presente ou no tempo passado, né? Eles têm os aspectos também dentro da narrativa que a gente vai chamar de tempo psicológico, né? Ou é o tempo
diacrônico, que é o tempo do relógio. Esse tempo psicológico significa que a pessoa está narrando uma história do seu passado, de quando ela era criança, mas ela já está adulta. Então, significa que a história passa num momento passado. São as interpretações dela. E ela precisa ter um desfecho, ela tem que ter um final, esse texto. O texto argumentativo, ele é completamente diferente da sua estrutura. O texto argumentativo, ele não precisa ter um início, um meio e fim. Um texto argumentativo, ele precisa ter uma introdução, que é uma apresentação dos seus argumentos. Ele precisa ter um desenvolvimento. O que são os desenvolvimentos? Quando em cada parágrafo você vai escrever sobre os argumentos que você apresentou na introdução. E ele também tem que ter uma consideração, né? Uma consideração final ou uma conclusão. Observe que não tem personagens, observem que não tem tempo, né? Observem que não tem desfecho, né? Não tem um fim. Essas são estruturas essas que aqui está se falando, né? O texto descritivo. Texto descritivo, é uma característica dele apenas fazer uma descrição de imagens, de objetos, de pessoas. Ele não tem início, meio e fim. Ele não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é importante que vocês, ao trabalharem com os alunos, mostrem essa diferença. Primeiro, vamos apresentando os tipos textuais, mostrando como eles são, a diferença de cada um. Um texto injuntivo, né? Um texto injuntivo, ele não tem início, meio e fim, ele não tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ele vai fazer uma enumeração para você daquilo que você deve fazer, de como você deve realizar alguma coisa, né? É um texto de orientação para você, né? E o texto expositivo, você vai ler e vai ver que apenas você está expondo sobre um determinado assunto, que também não tem início, meio e fim, não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Você está apresentando um trabalho, né? Você tem professores que eles fazem uma aula meramente expositiva, que eles não explicam detalhadamente. Eu poderia fazer uma aula para vocês expositiva, apenas explicando o que é cada um e, se vocês entendessem ou não, paciência. Eu não ia fazer essa relação com a sala de aula, eu não ia trazer argumentos sobre esses assuntos. Apenas eu ia expor. Muitos professores trabalham ainda nesse modelo de aula expositiva. A gente costuma fazer uma associação, quando a gente vai lá lembrar da nossa didática, que a aula expositiva ela é típica da pedagogia tradicional, né? Que a aula dialogada, que é essa que a gente tem, que vocês expõem o pensamento de vocês, eu exponho o meu, a gente faz uma relação com a sala de aula, que a aula dialogada, ela é típica da pedagogia crítica. Por quê? Porque na pedagogia crítica, o aluno, ele não é um mero receptor de conteúdos. O aluno, ele constrói o seu conhecimento, ele participa ativamente da construção do conhecimento. Por quê? A partir do momento que ele está tendo a sala de aula, ele está entendendo os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, ele está refletindo sobre a sua prática. Ele está pensando, refletir é pensar. Ele está pensando sobre aquilo que ele está aprendendo, né, e relacionando com a experiência que ele tem. Anotem aí as observações de vocês. Bom, paralelo a esses construtos teóricos definidos, nós temos os gêneros textuais. São as realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas. O que significa dizer? Que eu tenho lá, por exemplo, vamos pegar um gênero narrativo. Vamos pegar, perdão, o tipo textual narrativo, né? Eu pego a narração. E aí eu tenho diferentes possibilidades de trabalhar a narração aqui como gênero textual. Por que eu tenho diferentes possibilidades de trabalhar a narração como gênero textual? A gente falou na próxima aula. Porque a partir do gênero
a partir da tipologia narrativa, né, a partir que eu posso chamar também, a partir do texto narrativo, eu posso construir o gênero novela, que eu estou contando uma história, ela tem início, meio e fim, novela como nós acompanhamos aqui. Esse é o maior exemplo real, porque as crianças, muitas até elas assistem. Hoje tem diferentes novelas infantis, que elas vão perceber isso acontecendo na concretude. Tem personagens, tem início, meio e fim, tem enredo, onde se passa a história. Se você perguntar a qualquer criança que assistiu a novela Carrossel, Chiquitita, ou aquela aventura da Poliana, ela vai saber dizer para você onde é que se passa, quem são os personagens, qual é o personagem principal, qual é o secundário, quem é o protagonista, quem é o antagonista, que é contra a Poliana. E aí ele vai te contando tudo isso. Então, além dessa manifestação do gênero do texto narrativo para esse gênero textual, para esse gênero do discurso novela, nós teríamos outro gênero do discurso para também exemplificar o uso da narração. Qual é o outro? A gente falou aqui, nós poderíamos trabalhar um conto. Né? O conto, ele é uma narrativa fantástica, que ele tem personagens, entendeu? Que ele tem um enredo, ele tem início, meio e fim, ele tem um tempo, ele tem um espaço onde ele acontece. Quando eu falar espaço, é onde a narrativa se passa. Ele tem personagem principal e personagem secundário, não é? Ele tem, que a gente vai classificar também quando a gente estuda a narração, ele tem personagem, né? Ele pode ser um personagem principal, ele pode ser, tem narrador, ele pode ser um narrador observador, ele pode ser um narrador onisciente, tudo isso a gente estuda quando a gente vai aprender sobre o tipo narrativo. Outra manifestação do texto narrativo, que é o gênero, a gente poderia pegar também a fábula. Nós falamos disso aqui na aula passada. Poderíamos pegar a fábula, poderíamos pegar também o teatro, quando a gente vai montar uma peça de teatro. Vocês fazem muito nas comunidades. A gente tem personagens, a gente tem as falas, a gente tem o enredo. O que é o enredo no texto narrativo? O enredo é a história que está sendo contada, né? Geralmente, antigamente, quando a gente visitava as atividades nas escolas indígenas, a gente via muito o gênero em peças teatrais envolvendo Canaimé, né? Envolvendo alguns elementos, a cobra grande, narrativo das comunidades. Enfim, então, tudo isso aí a gente vai dar um exemplo que são gêneros textuais narrativos, que é romance, conto, novela, teatro, fábula, as lendas, tudo isso pertence ao gênero, né? Ao gênero narrativo. E quando eu coloco ele dentro de uma manifestação comunicativa, como está colocado aqui, sociocomunicativa, que Bakhtin vai falar, eu digo que isso se tornou um gênero do discurso. Por que é um discurso? Porque está relacionado à fala no processo de interação, dialógico, né? Eu tenho o emissor e tenho o interlocutor. Bom, outra diferença entre tipo textual: constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos. Ou seja, são textos formais, que têm um rigor na estrutura. Aqui, constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações de comunicação. Por exemplo, eu estou mandando um bilhete. Um bilhete é um gênero do discurso, né? Eu estou mandando um bilhete, eu quero deixar um recado. Eu deixei um recado na lousa, né? Então, quer dizer, o recado e o bilhete, eles são gêneros, ele constitui textos empiricamente realizados. Significa, o que é empírico? É que ele nasce da necessidade, sem formalidade nenhuma, apenas porque eu preciso dar uma informação, né? A gente poderia pegar até os recados que vão na fonia, né? Não tem nenhuma formalidade para se dar um recado numa fonia. Ele parte de uma necessidade de comunicação.
Bom, outra diferenciação do tipo textual. Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais. Léxicos são os vocabulários. Sintáticos são como esses vocabulários aparecem dentro da frase, dentro da oração. E relações lógicas e tempo verbal. Né? Aqui, nessa questão, significa que a gente tem que ter uma relação, saber quais palavras empregar, saber como utilizar, organizar aquilo que nós queremos falar, né? A nossa sintaxe, sujeito, verbo, objeto, e como essas relações elas acontecem. Já no gênero textual, sua nomeação abrange um conjunto aberto, praticamente ilimitado, de designações concretas, determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função. Aqui um exemplo seria, por exemplo, né, a gente quer fazer, nós temos que mandar, né, uma informação, um texto, né, fazer um texto informativo para o reitor, por exemplo. Né? Eu tenho que pensar no pronome de tratamento que eu vou utilizar para falar com o reitor. Né? Eu já falei para vocês, nós temos todo um pronome de tratamento. É magnífico reitor ou vossa magnificência. Eu não posso me referir ao reitor como senhor ou senhora. Não. Diretor, diretora? Não, porque ele não é diretor, ele não é diretor, ele não é um senhor, não é uma senhora, ele não é vossa excelência? Também não. Tem um pronome específico que eu tenho que trabalhar. Então, significa que eu tenho que ver o estilo, o conteúdo que eu vou trabalhar, porque eu tenho que fazer uso da linguagem formal, né? E eu tenho que saber qual é a função, o que eu quero com essa mensagem. Eu quero fazer uma carta de repúdio. Se eu vou tratar da carta, eu vou lá para o gênero argumentativo. A carta, ela não pertence ao gênero narrativo, como muita gente acha. Eu vou mandar uma carta contando a minha história. Não. A carta, ela pertence ao gênero argumentativo, dissertativo. Eu mando a carta para a pessoa para saber como ela está. Digo como eu estou. Né? E a carta, ela vai ter uma formalidade, ela vai ser, se for para um amigo, ela é informal. Se for para o reitor, como uma carta de reclamação da minha matrícula que não foi feita por conta da internet, por exemplo. Então, eu tenho todo um contexto em que eu vou escrever e eu tenho que observar a funcionalidade daquilo. Sempre quando nós formos escrever, nós temos que pensar no contexto. Né? Eu uso sempre esses exemplos da roupa, como nós devemos nos comportar a partir da nossa roupa. É a mesma coisa que acontece com a nossa fala. Né? Ninguém vai chegar para mim e dizer a Vossa Excelência, a professora, ou Vossa Magnificência. Não, eu só sou uma professora. Ou eu posso ser chamada pelo meu nome, Daniele, ou eu posso ser chamada por professora, ou eu posso ser chamada por senhora. Né? Ou você, sem problema nenhum. Eu estou demonstrando que eu sei utilizar a linguagem, que eu sei diferenciar os estilos de linguagem que eu quero trabalhar. E aí, cabe a mim informar isso para o meu aluno na sala de aula, para que ele entenda as situações de comportamento que ele deve utilizar, as diferentes linguagens, os diferentes textos, e como esses textos eles vão se manifestar. Prosseguindo. O último ele fala designações teóricas dos tipos narração, argumentação, descrição, injunção, exposição. Aí ele coloca uma infinidade aqui de exemplos de gêneros do discurso para que vocês tenham em mente quais são eles. O telefonema, o sermão do padre ou do pastor, a carta comercial, a carta pessoal, o romance, o bilhete, a aula expositiva, a reunião de condomínio, o horóscopo, a receita culinária, a bula de remédio, a lista de compras,
o cardápio do restaurante, o cardápio do restaurante, o cardápio da pastelaria, o cardápio da moça que vende bolo na internet, instruções de uso quando a gente compra um celular, quando a gente compra um computador, quando a gente compra uma televisão, um fogão, tudo tem instruções de uso. Essa instrução de uso, ela é exemplo do texto que eu falei para vocês. Ele está nos ensinando a fazer alguma coisa, nos orientando, nos mandando. É um exemplo de texto injuntivo, da injunção. Um outdoor, o inquérito policial, a resenha, o edital do concurso. Observem que o edital do concurso é um texto extremamente complexo, né? Ele é um tipo de gênero do discurso. Ele faz parte do texto, né? Ele é um exemplo de texto informativo que eu tenho lá. Que está lá. Tem o que predomina no edital de concurso? Toda uma descrição, diferentes informações. Alguém lá no texto do edital, ele está te contando uma história? Não. Ele está te orientando. Ele é um exemplo de texto injuntivo. Ele está te orientando passo a passo de como fazer o seu processo de inscrição. Ele te diz se você pode participar ou não. Entendeu? E assim vai. Só um minutinho. E aí, a gente vai desenvolvendo. Né? Aí temos a piada, a conversa espontânea, a conferência, a carta eletrônica, o bate-papo virtual, as aulas virtuais. Tudo isso são manifestações dos gêneros do discurso. Continuando aqui. Tá entendido isso para vocês? Vocês querem comentar alguma coisa aqui? Antes que eu passe para os elementos? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí ainda, né? Sim, professor. Tem alguma pergunta ou querem deixar para o final? Digam aí para mim. Eu tive que perder esse último 1 minuto, porque eu tive que levar um pai ali, na matrícula do filho. Tá certo, mas está gravado aí. A Maida está fazendo essa gentileza para nós aí na conta dela e do esposo dela. Está gravado, tá bom? Então eu vou continuar e aí vocês anotem as suas dúvidas para a gente poder prosseguir. Continuar a apresentação. Bom, agora nós vamos passar para o que a gente vai chamar de elementos dos gêneros, né? Podemos dizer que existem 3 elementos básicos na formação dos gêneros textuais, os quais são formadores do discurso, que é o tema, a forma composicional e o estilo. Aí vamos descrever aqui o que seria o tema. Com relação ao tema, é importante dizer que não se trata apenas do assunto que será tratado no texto, mas é aquilo que parte também de um determinado ponto de vista ou uma intencionalidade de quem diz ou escreve. Assim, o tema será o conteúdo trabalhado com base em um determinado valor ou ideologia, de acordo com os estudiosos da área. Por que é importante a gente saber que o tema ele não é único, ele não é fechado? E que um tema eu posso falar, por exemplo, né, de meio ambiente, de exploração do garimpo, por exemplo. Bora pegar o tema que caiu na redação da UER, né, que tratava sobre a exploração do garimpo, né, de minérios. Observem que que um tema, ele não se trata daquilo que tem um único ponto de vista, tem uma única intencionalidade. Se você trouxer esse tema, né, para ser discutido, por exemplo, pelo governo do estado de Roraima, quando ele discute, pelas pessoas que defendem esse governo, eles discutem que o garimpo é importante para o desenvolvimento de Roraima.
né, que pode trabalhar, que tem que ser liberado mesmo, sem nenhuma fiscalização, né, ou a partir da fiscalização daquilo que eles entendem que é importante. Aí eles argumentam dentro disso que eles defendem, que vai trazer mais emprego, vai trazer desenvolvimento. Se você pegar, né, essa mesma temática, garimpo, e for trabalhar e for colocar para as pessoas, para os ambientalistas que estão preocupados com o meio ambiente e com as pessoas que vivem próximo a essas regiões do garimpo, ele vai dizer que é uma atividade muito prejudicial ao meio ambiente, porque ela destrói o meio ambiente, ela contamina as águas, ela faz com que as pessoas que estejam ali perto sejam contaminadas, porque há o manuseio desse garimpo que tira ouro, há uma necessidade de manuseio com o uso do mercúrio, que é um material reagente altamente tóxico, cancerígeno, ele contamina os leitos dos rios, os peixes vão morrer, os peixes vão ficar doentes e vão acabar morrendo. Então, quer dizer, observem que a gente tem uma temática e diferentes pontos de vista. E isso vai acontecer em qualquer espaço. Dentro da minha área, que é a nossa área também, tem várias pessoas que defendem o uso de ensino da língua portuguesa só pela gramática. Tem gente que defende o ensino da língua portuguesa, vou ensinar a língua sem utilizar a gramática, que também é um absurdo. A gente tem que entender que a gente ensina uma língua através do quê? A gente não tem que ensinar para o aluno a falar o português, porque ele já chegou lá falando. Nós temos que ensinar as práticas de uso dessa língua. Não é isso? As práticas de uso, seja ele de uso dentro de uma perspectiva da língua escrita, dentro de uma perspectiva da língua falada. Quais são as práticas de discurso utilizadas nessa língua? E, a partir daí, nós vamos trabalhar a gramática dizendo como a gramática aparece diante dessas práticas, né, de uso da língua que eu vou colocar. Acabei de dar um exemplo, né, se eu vou me referir a uma carta de reclamação para o reitor. Já dei um exemplo. Quais o conteúdo de gramática que eu utilizei aí? Eu utilizei os pronomes. Então, eu tenho que ensinar os tipos de pronomes, né? O pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso oblíquo, os pronomes de tratamento, os pronomes possessivos, os pronomes interrogativos, os pronomes demonstrativos. Observem que eu utilizei um assunto gramatical associado a uma prática de uso da língua. Eu não ensinei só a gramática. Tá aqui. Vamos trabalhar hoje somente os pronomes. Aí digo quais são, mas eu não explico como esses pronomes devem ser utilizados. Eu não faço uso prático deste ensino, deste conteúdo gramatical. É por isso que a gente chega na universidade e não sabe como utilizar os pronomes. Por quê? Porque qual é a concepção de ensino de gramática que o meu professor me ensinou? Apenas a concepção de que a língua ela é a expressão do pensamento, ou que a língua ela é a segunda concepção de ensino de língua é que ela só serve para comunicar. Não é. A língua ela é um processo de interação social, né? A língua é um processo de reflexão, de uso prático dela. Se nós não mostrarmos isso para o nosso aluno, não tem função a gente ir para a sala de aula para ensinar uma língua. É o que acontece com as aulas no ensino de língua indígena. O professor ele não usa, o aluno chega lá, ele vai falar aquela língua e depois ele não vê um sentido. Pergunta para um aluno, por que você não quer aprender a língua indígena? Não sei, porque, onde eu vou usar? O que eu vou fazer com ela? Isso acontece com a língua portuguesa também. As crianças detestam, não suportam, não querem. Porque os professores, eles não trabalham uma concepção linguística que atenda às necessidades daquelas crianças.
associada a uma prática social de uso da língua. Né? A gente chega aqui, chega quase perto de se formar e não sabe ler um edital de concurso. Um edital para o nosso filho entrar ali na escola militar, um edital para o nosso filho participar do processo de seleção lá do colégio de aplicação, um edital para a gente orientar o nosso aluno a entrar na universidade. A gente não consegue fazer isso. Por que será? Né? É preciso que nós, professores, pensemos nessas atitudes nossas quando estamos dando aula. Bom, a segunda parte, né, dos elementos básicos na formação do gênero é a forma composicional. A forma composicional e o estilo ligam-se às escolhas com relação ao vocabulário, à estrutura e o registro. Ou seja, a forma como o texto irá organizar-se para que cumpra com seu papel de intervir socialmente. Por exemplo, eu tenho que fazer com o meu aluno com que ele pense. Estou trabalhando lá os gêneros do discurso, né? E a gente foi convidado para participar de uma assembleia lá na comunidade. Né? O que eu tenho que fazer com o meu aluno? Qual é a preparação? Tenho que, primeiro, orientar. Como é que se participa de uma assembleia? Primeiro é ouvindo, né? Temos que ter um comportamento de ouvir, temos que ter um comportamento de falar à medida, né, e de intervir à medida que nós formos chamados, seja para votar, seja para darmos a nossa opinião. Então, a assembleia, ela é um gênero relacionado à oralidade. Então, eu tenho que preparar o meu aluno para que ele saiba falar na hora que é para falar. Certo? Vamos dividir a turma. Um grupo vai para a assembleia para observar e eu quero que um grupo para fazer o registro dessa atividade da assembleia. Então, nós vamos para fazer um relatório. Então, o relatório, ele tem da assembleia que aconteceu na minha comunidade, ele tem toda uma forma e uma estrutura. E também eu preparo o meu aluno. Então, essa composição que coloca aqui, essa forma composicional que está colocada aqui, ela diz muito, está relacionada ao meu registro. Como é que eu vou fazer este registro? Né? Qual é o estilo que eu vou usar? O estilo está relacionado ao tipo de linguagem. Eu vou fazer uso da linguagem formal, da linguagem culta, ou eu vou fazer uso da linguagem informal. Não é? Hoje a gente pode fazer esse registro, né, através de filmagens. Então, eu tenho que colocar para o meu aluno como é que eu filmo. Primeiro, para eu filmar algo, eu tenho que ter autorização. Eu não posso filmar as crianças porque eu não tenho autorização de filmar para elas, a não ser que eu primeiro pergunte, olha, eu posso filmar esse evento? Eu posso filmar essas crianças na sala de aula? Então, tudo é estilo, né? Eu tenho que informar para o meu aluno, existem critérios para eu poder compor aquele texto, seja ele falado ou escrito. Tem a forma como ele vai se organizar, que eu possa, a partir daí, interagir, né? Que ele possa servir de intervenção social. Então, como é que eu posso fazer isso? Né? Eu quero fazer uma carta de manifestação na Assembleia sobre algo que eu acho importante. Vamos construir cartazes para mostrar as nossas necessidades, né, para aquela pessoa que está lá. Vai um agente público, sei lá, secretária de Educação, e aí a gente vai construir cartazes para nos manifestarmos. Nós temos um tipo que tipo de linguagem nós vamos utilizar, quais são as estruturas. Num cartaz, por exemplo, eu posso escrever letras pequenas? Não, senão não chama atenção. Qual é a cor da letra? Qual é a cor da caneta ou do pincel que eu vou utilizar? Então, tudo isso tem uma forma, tem uma estrutura, e eu tenho por obrigação ensinar ao meu aluno. Bom, esses elementos, eles demonstram, portanto, que os textos, de acordo com as condições de produção que são dadas no momento da fala e da escrita, observando-se os papéis sociais desenvolvidos nos atos comunicativos, aproximam-se ou distanciam-se um dos outros, a depender da forma como quer se intervir por meio deles.
né? Então, aí a gente vai... Aqui tem uns exemplos. Né? Eu fiz questão de colocar para que vocês possam visualizar, né? Dentro de cada etapa. Eu vou parar um minutinho aqui, porque eu vou ao banheiro, tá? Se alguém quiser ir ao banheiro também aí,
Bom, voltei. Bora lá, vou continuar aqui, tá? Já estão aí vocês todos? Vou continuar a apresentação. Alguém pode me dizer, estou aqui, professora. Estou aqui, professora. Obrigada, Rosemary. Acabei de voltar. Professora, acabei de voltar. Tá com 3 minutos para trás aí. Ah, tá certo, bora lá. Também estou. Ai, gente, Também que estou vontade, ouvindo, professora. que vontade de estar numa sala de aula de verdade. Mas vamos lá. Eu também. Verdade. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, que agora esquentou aqui. Peraí. Estou aqui na cozinha de casa, porque tem que fazer as coisas e dar aula. Ligar aqui no ventilador. Virar para cá, porque esse ventilador aqui é mega barulhento. Pronto. Bora lá. Aí. Fazer o junto. Vou continuar aqui para a gente fazer o nosso trabalho. Bom, vocês estão vendo aí já? Me dê aí uma resposta. Se o texto já está aparecendo, o material já está aparecendo para vocês. Sim, professor, para mim está. Pronto. Como é que acontece aqui, né? Aqui eu numerei alguns exemplos para vocês terem sobre... A gente tem, observem que nós temos. É isso que eu quero que vocês saiam dessa aula, né? Saiam desse tema contextual, compreendendo toda essa relação. Por quê? Porque a nossa aula de sexta-feira vai ser, eu vou só abrir os materiais, né? Os manuais de orientação para vocês. Eu vou começar com o referencial curricular nacional para as escolas indígenas, mostrando como eles orientam para esse trabalho com gêneros. Vai ser uma aula bem expositiva, né? Claro que eu vou mostrar e orientar. Depois eu vou trabalhar os PCNs. Depois eu vou trabalhar a base, mostrando para vocês como elas, todos esses manuais de orientação, eles visam o trabalho de ensino da leitura e da escrita por meio dos gêneros do discurso. Agora, é claro, para eu conhecer os gêneros do discurso, eu tenho que conhecer os tipos, né, textuais. Aí eu tenho aqui o tipo... E eu vou colocar um material para vocês, um material suplementar, onde só fala sobre como cada gênero, né, a sua estrutura e a sua composição. Perdão, como cada tipo textual. Como cada gênero textual. Gênero textual é o narrativo, o argumentativo, como está colocado aqui no nosso material, o descritivo, o expositivo e o injuntivo. E o gênero do discurso, eu tenho a crônica, o conto, a fábula, o diário, o romance, o relato pessoal, o artigo de opinião, a carta do leitor, o editorial, a crônica argumentativa, a resenha crítica, relatos de viagem, folhetos turísticos, currículo, cardápio de restaurante, classificados, seminários, palestras, enciclopédia, verbetes de dicionários, propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento. Todos esses que estão abaixo do gênero textual, eles são gêneros do discurso. É essa relação que eu quero que vocês entendam, essa diferença. Tá certo? Por quê? Eu tenho um gênero textual, que pode ser, mais uma vez, repetindo, narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo, injuntivo, e eu tenho os gêneros do discurso, que são como esses gêneros se manifestam, certo? E aqui em cima também nós vimos que para esses gêneros do discurso acontecerem, eles têm alguns elementos que compõem, que é o tema, a forma composicional e o estilo. Tá certo? Então, nesse momento, a gente finaliza esse material, né? Eu acho que eu acho não, eu tenho esse livro do Marcuski,
que eu vou colocar para vocês hoje, para vocês, se puderem imprimir, quem puder, quem não puder, vai lendo aí. Eu não vou colocar só as folhas do gênero, porque esse livro, todo ele é importante para a nossa área de formação, e cada um vai lendo à medida que tiver tempo, né? Mas ponham uma coisa na cabeça de vocês. Nós, professores, precisamos ler constantemente coisas da nossa área, assuntos relacionados à nossa prática pedagógica. Todas as vezes que eu me referi para vocês à prática pedagógica, eu estou falando de como nós damos aula, tá certo? E também estudarmos os conteúdos sobre os quais nós vamos dar as nossas aulas. Eu vou finalizar aqui esse material, tá? Vou fechar aqui ele. E vou abrir o nosso segundo material, tá certo? A gente agora vai para o segundo momento da nossa aula, que ainda é sobre gêneros do discurso, e eu vou trazer as outras temáticas que vão ainda nessa perspectiva, né, dos gêneros. Deixa eu abrir aqui para ver se já está pronto. Só um minutinho. Não é esse. Tenha um pouquinho de paciência, porque a gente se perde aqui. Ainda não achei. Procurando mais uma vez aqui, tentando abrir. São os gêneros discursivos, é? É a mesma coisa. Gêneros do discurso é a mesma coisa do que gêneros discursivos. Bom, eu vou agora apresentar para vocês, né, numa perspectiva da teoria da criação verbal, né, de Bakhtin, né? O Bakhtin seria o teórico linguista, né, que trabalhou, que é o pensador, o criador dessa concepção, desse estudo linguístico a partir dos gêneros textuais. E a partir, dos gêneros do discurso. E esse trabalho da língua com esse gênero. Eu vou abrir aqui agora e fazer a apresentação para vocês, e depois vou colocar no grupo os slides para vocês estudarem. Só sobre gêneros do discurso, tá? Vejam se, me digam aí se vocês estão estudando. Estão vendo aí as imagens já dos slides? Sim, professora. Perfeito. Obrigada. Vou botar bem grande. Então, nós temos aqui Gêneros do Discurso, Estética da Criação Verbal, é o livro do Mikhail Bakhtin, né? Ou então a gente pode chamar Mikhail ou Michael Bakhtin, que ele trata sobre esses gêneros. Bom, gêneros do discurso, o problema e sua definição. Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, sendo o caráter e as formas desse uso tão multiformes quanto aos diversos campos da atividade humana. O que Bakhtin está dizendo aqui para nós já? Né, que toda atividade humana ela está ligada a diferentes manifestações da linguagem. Ou seja, não existe uma única forma de eu me comunicar, de eu interagir com o outro, que são diferentes, ele vai colocar, que são formas ou multiformas quanto a esses diversos campos da atividade humana, que é a linguagem. Essa multiformidade ocorre provavelmente pelo fato da linguagem ser a ferramenta de expressão das variadas atividades humanas. Isso a gente sabe, né? Tem diferentes formas de eu manifestar a minha língua. Tem diferentes linguagens. Dentro do campo da comunicação humana, encontram-se 3 elementos indissociáveis à ideia do enunciado. O que é o enunciado? É aquilo que está sendo falado. Bakhtin, ele chama de enunciado. Enunciado é aquilo que está sendo dito, é aquilo que está sendo colocado.
o conteúdo temático, que a gente já viu lá na apostila, no texto passado, no tema, o estilo e a construção composicional. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês uma definição de estilo para colocar aqui no grupo, para vocês entenderem um pouco isso aqui. É importante que vocês tenham, né? Vou colocar aqui no nosso grupo e vocês copiem aí. Vou colocar tanto no WhatsApp como eu vou colocar lá no Meet, na aula, para ficar gravado, e aí quando vocês forem repassar ou ouvir novamente. Né? O que se trata esse estilo? Né? O estilo é a parte da gramática que trata das estratégias artísticas, criativas, usada na língua, principalmente as figuras de linguagem, também conhecido como estilística. Esses recursos muitas vezes têm o objetivo de sugerir, provocar, embelezar a forma e o conteúdo do texto, ou seja, provocar efeitos expressivos. O estilo está ligado a muito como nós, né? Nós recebemos, nós trabalhamos, nós manifestamos a nossa linguagem, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de recursos estilísticos da linguagem, que são as figuras de linguagem, né, de como elas se manifestam. Eu vou colocar para vocês, para que vocês possam entender um pouco sobre essa definição de estilo que Bakhtin está colocando, que é muito importante a gente entender, senão a gente não consegue, né, trabalhar com esses alunos. Só um minutinho. E cada área, né, cada área ela vai utilizar, vai ter uma definição de estilo. Né? Então, é importante que vocês entendam, entendeu? E aqui o conceito, para nós, que nós estamos utilizando de estilo, é esse. Esse que é o conceito, esse último da linguística, que o Bakhtin está falando. Então, o estilo ele é uma variação da linguagem verbal, oral ou escrita, em conformidade com o tipo de situação comunicativa. Torna a repetir. Vou falar com o reitor, tem um tipo de pronome de tratamento. Vou falar com o meu coordenador, tem um tipo de pronome de tratamento. Ou seja, é um estilo em relação o meu processo comunicativo, eu tenho um estilo em que eu vou tratar. Certo? Então, o estilo está relacionado a qual a escolha, né, dentro da minha linguagem, seja essa que eu estou usando, verbal, linguagem verbal, seja ela oral ou escrita, eu devo utilizar para me referir às pessoas, né, para eu me comunicar ou para eu escrever um texto, seja lá o que for. Ficou claro para vocês agora? Eu acho que deu uma melhorada, né? Bom. Sim, professora. Perfeito. Então, sim, professora. Eu vou continuar aqui a apresentação. Bom, dentro do campo da comunicação, vou repetir, da comunicação humana encontram-se 3 elementos indissociáveis, né? Que aí a gente já falou, que é o conteúdo temático, é o assunto que vai ali dentro, o estilo e a construção composicional. Essa construção composicional é como eu vou construir, qual tipo de gênero do discurso que eu vou utilizar para poder emitir, né, fazer o meu processo de comunicação. Cada enunciado particular, ele é individual, embora cada campo de utilização da língua elabore seus tipos relativamente estáveis de enunciados, que são os gêneros do discurso. Ele pode ser individual ou ele pode ser coletivo. Isso depende de como nós vamos nos manifestar.
são extremamente heterogêneos. Quem é extremamente heterogêneo? Os gêneros do discurso, tornando os traços gerais dos gêneros discursivos demasiadamente abstratos e vazios. A questão linguística geral do enunciado e dos seus tipos quase não era levada em conta dentro do corte do gênero literário. Por que não era levado em conta? Porque o gênero literário, né, ele tem uma relação, ele é diferente do gênero do discurso, porque o gênero literário ele tem um outro contexto de se realizar dentro da literatura e que não pode ser confundido por nós. Denota-se a existência dos gêneros primários e secundários relacionada à definição da natureza geral do enunciado, ou seja, o que Bakhtin está dizendo para nós? Que os gêneros do discurso ele vai ter uma classificação, ele pode ser primário ou secundário, e vai ser determinado, definido a partir da natureza do nosso enunciado. Relembrando o enunciado, aquilo que é produzido, que é falado dentro da linguagem verbal, seja na oral ou na linguagem escrita. Gêneros do discurso, aí ele vai definir o que é um gênero primário. Formam-se nas condições de comunicação discursiva imediata. Esse gênero é o típico da fala, estão lembrados? Os alunos ainda não chegaram, eu preciso ir ao banheiro. Aí o que eu faço? Eu coloco um bilhete na lousa, no quadro. Não posso fazer isso? Então, eu vou dizer que esse é um gênero primário, dependendo da situação de comunicação ali que eu estou. Essa comunicação, dentro da linguagem verbal, ela pode ser oral ou escrita, né? Eu escrevo ali, ou eu passo um áudio no grupo de WhatsApp dizendo que eu vou demorar. Então, é um gênero primário, ele não é pensado, né? Ele não é elaborado, ele é feito, como está colocado aqui, uma composição muito rápida para responder uma necessidade. O gênero secundário ele surge nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado. Significa que há eu reconheço aquele ambiente, né? Eu tenho conhecimento daquele ambiente que vai ser produzido aquele gênero, não é? E ele é organizado, ou seja, a gente vai fazer uso das estruturas formais da língua, porque ele é mais elaborado. A diferença entre ambos é crucial para a própria natureza do enunciado, ou seja, a gente vai perceber há uma diferença porque ele não é espontâneo, ele é pensado, né? E ele, como está colocado aqui, ele surge nas condições de um convívio cultural. Eu conheço aquela cultura, então eu sei como interagir com ela. Aí a questão agora ele vai falar um pouco da estilística, do estilo que a gente colocou aí no grupo, que está aqui, na verdade, aqui na aula. Todo enunciado ele é individual e pode refletir a individualidade do falante. Isso aqui nós sabemos. As condições menos propícias para o reflexo da individualidade na linguagem estão presentes naqueles gêneros do discurso que requerem uma forma padronizada. Por exemplo, durante muito tempo, os textos, né, das monografias de vocês, dos trabalhos de conclusão de curso, no caso a monografia que a gente fala, que é o TCC, não era possível você escrever utilizando o verbo na primeira pessoa do singular, que seria eu, né, porque eu que fiz o trabalho, eu não poderia usar o pronome eu. Eu teria que colocar o pronome para escrever a minha monografia, que a monografia é um gênero do discurso. Eu teria que escrever a minha monografia fazendo uso da terceira pessoa, do singular ou do plural. Por quê? Porque eu tinha que trazer uma impessoalidade ao texto, certo? Então, durante muito tempo foi feito. Hoje, não. Hoje, dependendo da universidade, você pode escrever na primeira pessoa. Lá na licenciatura, a gente aceita TCC que a aluna escreva na primeira pessoa do singular. Próximo, a relação orgânica e indissolúvel do estilo com o gênero se revela nitidamente também na questão dos estilos de linguagem, ou funcionais. Em cada campo existe
e são empregados gêneros que correspondem às condições específicas de dado campo, né? Os gêneros do discurso, a estilística também, ela faz muito uso das figuras de linguagem, da comparação, da prosopopeia, da metonímia, né? Às vezes a gente tem, enquanto professor, dificuldade de ensinar essas figuras de linguagem em sala de aula, mas é muito importante. Para fazer com que o aluno entenda, né, quais recursos estilísticos ele tem ao seu alcance. O estilo integra a unidade de gênero do enunciado, com seu elemento estando em marcas mudanças históricas dos estilos de linguagem, indissoluvelmente ligadas às mudanças dos gêneros do discurso. Ou seja, a gente tem que saber que o estilo faz parte, né, ele integra o meu enunciado. Então, eu tenho que saber como utilizar, como colocado aqui no grupo, para cada situação. Né? Dentro de cada interação verbal, né, seja ela escrita ou falada, eu tenho que saber como eu vou utilizar, que estilo eu vou utilizar, que tipo de linguagem eu vou me adequar. Os enunciados e seus gêneros discursivos são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem, onde é estilo a gênero. Por que ele está falando isso? Porque que, como os gêneros do discurso, eles são, né, manifestações de interação dentro do processo comunicativo, e eu, né, enquanto professor, já entendi que esses gêneros, eles vão se manifestar, que esses gêneros do discurso, eles se manifestam e eles são produzidos a partir de um contexto em que eu me encontro naquela situação discursiva de fala, que é o enunciado, eu vou utilizar um estilo, um modo para que aquilo, um modo particular, né, característico, a partir da situação, do contexto social que eu me encontro, para que aquilo possa se manifestar. Né? Então, retomando, como é que nós nos comportaríamos se nós fôssemos convidados, né, para uma reunião lá na Secretaria Estadual de Educação, para falar sobre o concurso público? Eu estou lá na praça, ali na praça, fazendo um protesto sobre o concurso público. Então, estou lá falando palavras de ordem, peguei o microfone, estou tendo uma fala, né, de entendimento, de defesa dos meus direitos daquele concurso. Então, eu estou fazendo uso de um gênero discursivo, eu estou lá fazendo um discurso para as pessoas que estão me ouvindo, da minha classe de trabalho, são professores, são diretores de escola, são pessoas interessadas na educação escolar indígena. A partir do momento que alguém me convida para atravessar a rua e entrar ali na Câmara, na Assembleia, né, Legislativa, para poder defender a minha proposta, para eu falar com os deputados lá naquela plenária, o que vai acontecer comigo? Eu vou usar o mesmo discurso que eu estava falando lá na praça, no microfone? Fazendo o mesmo discurso expositivo? Não. Eu vou utilizar o quê? Eu vou mudar o quê? O meu estilo. Eu vou mudar o meu gênero. Por quê? Porque o meu contexto mudou. Eu estou dando esses exemplos para vocês compreenderem concretamente, porque vocês passam por essas situações, como isso ocorre. Certo? Bom, dialógica entre gramática e estilística. A gramática se distingue substancialmente da estilística, mas, ao mesmo tempo, nenhum estudo de gramática pode dispensar observações e incursões estilísticas. Assim, a gramática e a estilística convergem e divergem em qualquer fenômeno concreto de linguagem, pois a própria escolha de uma determinada forma gramatical pelo falante é um ato estilístico. Observem que ele retoma de novo. A escolha de uma determinada forma gramatical de fala é um ato estilístico. Por exemplo, eu, lá da região onde eu venho, lá do Pará, a gente costuma usar muito o tu para falar. Né? Eu não uso você. Ah, você quer, você estudou. Não, eu falo, tu estudaste, tu aprendeste, tu estás entendendo? Então, esse é um recurso estilístico
meu, do próprio do falante. E esse recurso estilístico ele está determinado por uma forma gramatical, o pronome tu, da segunda pessoa do singular. Outras pessoas que vêm de outras regiões podem fazer uso do você, que já é um pronome de tratamento. Então, é um ato estilístico do falante, é uma escolha. Isso que significa um ato estilístico. É uma forma que é utilizada, que você opta por se expressar, se comunicar. O estudo do enunciado como unidade real da comunicação discursiva permite compreender de modo mais correto também a natureza das unidades da língua, as palavras e as orações. O enunciado como unidade de comunicação discursiva. Ai, desculpa que eu diminuí aqui. Bom, o enunciado, o que é um enunciado? Lembrando, agora a gente estava falando de estilo, que é como eu escolho me expressar, né? Através da linguagem verbal ou da linguagem através da escrita ou da fala. Então, eu escolho um estilo. E o enunciado como unidade de comunicação discursiva. O que é o enunciado? É tudo aquilo que eu falo, é aquilo que eu estou dizendo, é aquilo que eu estou discursando, é aquilo que eu estou proferindo. Agora eu estou fazendo um enunciado. Diferença entre unidade e as unidades da língua. A linguística do século XIX, sem negar a função comunicativa da linguagem, procurou colocá-la em segundo plano, promovendo o primeiro plano a função da formação do pensamento, independente da comunicação. Isso aqui a gente já tratou nas primeiras aulas, sobre concepção de linguagem, de língua e de linguagem. Primeiro, ele retomou agora. Primeiramente, no primeiro plano, a função era a formação do pensamento, né? Independente da comunicação. Para alguns, Humboldt, a língua seria uma condição indispensável do pensamento para o homem, sendo para outros deduzida da necessidade do homem de se autoexpressar. A essência da linguagem se reduz à criação espiritual do indivíduo, ou seja, a linguagem, nesse contexto, ela era vista como uma simples expressão do pensamento, né? Era a criação espiritual do indivíduo, ele precisava se expressar aquilo que ele estava pensando. Características do enunciado. O discurso só pode existir, de fato, na formação de enunciações concretas de determinados falantes. Os limites de cada enunciado concreto são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, eu falo, tu falas, cada um vai falando nesse processo de interação entre emissor e receptor, entre locutor e interlocutor, certo? Todo enunciado tem um princípio e fim absoluto, terminando o falante o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à compreensão responsiva. Ou seja, eu acabo de falar, pergunto se vocês entenderam, estou dando a palavra para vocês, vocês dizem sim ou não, ou começam a falar também ao enunciado de vocês, e assim vai. É uma situação dialógica, de interação, de diálogo. O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real. Por quê? Porque ela é uma unidade de comunicação. Enunciado e oração. Oração como unidade de língua e enunciado como unidade de comunicação discursiva. Estão lembrados que oração, o que é uma oração? Né? É uma frase que contém verbo. Então, é aquilo que eu consigo ler e compreender. Isso é uma oração. E ela, obrigatoriamente, precisa conter um verbo. O que Bakhtin está fazendo aqui? Uma diferenciação. Oração como unidade de língua e enunciado como unidade da comunicação discursiva. Então, eu não deveria usar, ou seria mais adequado eu me referir àquilo que eu estou tentando comunicar como enunciado. E aquilo que eu estou colocando lá como um assunto trabalhado num texto escrito, uma oração. Os limites da oração, enquanto unidade da língua, nunca são determinados pela alternância de sujeitos do discurso. Ou seja, na oração não tem um que fala e o outro que responde. Não tem um que intervém,
Não tem um que argumenta, só tem aquilo que fala, só aquele que expôs lá. Então, por isso que a oração, ela não é um processo de comunicação discursiva. E é importante que vocês entendam que, quando a gente fala de processo de uma unidade de comunicação discursiva, significa que os gêneros do discurso eles são proferidos numa unidade, num processo de interação, de comunicação, né, entre duas ou mais pessoas. A oração é um pensamento relativamente acabado, imediatamente correlacionado com outros pensamentos do mesmo falante no conjunto do seu enunciado. A oração não se correlaciona de imediato nem pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade, nem com as enunciações de outros falantes, mas somente através do enunciado em seu conjunto. A oração carece de capacidade de determinar a resposta, ganhando essa capacidade apenas no conjunto do enunciado. Qualidades e peculiaridades da oração ao enunciado pleno. Alternância dos sujeitos no discurso. Quem é que faz isso? É o enunciado pleno. Emoldura o enunciado e cria para ele a massa firme, rigorosamente delimitada dos outros enunciados, a eles vinculados, distinguindo da unidade da língua. Conclusibilidade específica do enunciado. Aspecto interno de alternância dos sujeitos do discurso, como a gente está trabalhando nesse momento. Ocorre, pois o falante expressou tudo o que quis dizer em dado momento ou sob dadas condições. É determinada por 3 elementos. Exauribilidade do objeto e do sentido, ou seja, quando eu falo, eu esgoto tudo aquilo que eu queria falar, né? Exauribilidade significa isso, falar tudo que eu gostaria de dizer. Projeto de discurso ou vontade de discurso do falante. E as formas típicas composicionais e de gênero do acabamento, né? Qual a composição daquele que eu vou usar para falar? Eu vou fazer um discurso, eu vou fazer um debate, eu vou fazer uma exposição do meu assunto, que eu vou trabalhar em sala de aula, eu vou fazer a defesa do meu trabalho de conclusão de curso ou do meu projeto, e assim vai, as diferenciações. Já estamos terminando. A intenção discursiva do discurso ou a vontade discursiva do falante determinam todo o enunciado, sendo que a intenção discursiva desse falante é aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constituindo-se e desenvolvendo-se em uma determinada forma de gênero. Ou seja, para cada situação em que eu quero produzir um enunciado, que eu quero produzir um discurso, eu vou usar um gênero do discurso. Eu vou escolher, como eu coloquei para vocês. Se eu quero fazer uma defesa do meio ambiente lá na escola, eu posso usar a música como gênero do discurso. Eu posso pedir que os alunos componham a letra de uma música. Eu posso trabalhar essa defesa do meio ambiente com poesia. Eu posso fazer histórias em quadrinhos. Observem que eu já citei mais de 3 gêneros, entendeu? Em que eu vou desenvolver esse meu discurso. As formas de gênero, por sua vez, diferem substancialmente das formas da língua no sentido da sua estabilidade e da sua coerção para o falante, sendo mais flexíveis, plásticas e livres que as formas da língua. Ou seja, o gênero ele é muito mais flexível, porque a gente vai utilizar, adequá-lo a cada situação. Quanto melhor se dominam os gêneros, tanto mais livremente os mesmos são empregados. Um enunciado absolutamente neutro é impossível, tendo em vista que o mesmo é pleno de tonalidades dialógicas, sendo estas imprescindíveis para o entendimento cabal do estilo de um enunciado. Traço constitutivo do enunciado é seu direcionamento a alguém, ou seja, todas as vezes que eu falo, todo o texto, todo o gênero do discurso, ele é intencional. Ele tem uma intencionalidade e ele é dirigido a alguém ou a alguma coisa. O endereçamento, uma vez que cada gênero do discurso, em cada campo de comunicação discursiva, tem a sua concepção típica de destinatário,
que o determina como gênero. Né? Eu sempre tenho uma finalidade para um determinado público. Este é o meu destinatário. Se eu pegar um livro do Paulo Freire para ler, eu sei que qual é o destinatário? Os professores. É óbvio. Ninguém vai ler Paulo Freire se não for professor. Né? Ou seja, pode até ler, mas o destinatário dele são para professores formados ou em formação. Bom, finalizou aqui. Vocês ainda estão aí? Sim. Pronto, com essa parte a gente fecha os gêneros, né? O trabalho com os gêneros do discurso, esse conteúdo dos gêneros do discurso, esse material eu vou colocar agora para vocês reverem. Na aula de sexta-feira nós vamos trabalhar, começar pelo referencial curricular da educação indígena, vamos trabalhar ele, né? E discutir os outros, os PCNs e a base, para que vocês vejam como isso é organizado. Então, a gente vai pegar o RSNEI na sexta, e na próxima terça, que eu espero que não tenha nenhum problema, a gente pega o PCN e a base. Tá certo? Bom, eu encerro a minha parte por aqui e abro para vocês, se quiserem comentar, para tirarem as dúvidas de vocês. Certo, professora. Se não tiverem dúvidas, ou se quiserem um tempo para ler mais material e depois colocarem no grupo as dúvidas ou mandarem para mim, fiquem à vontade também. Isso aí vai de como vocês preferirem. Eu vou fazer uma foto nossa, né? Dê um sorriso. Quem puder abrir a sua câmera. Não, só dizendo assim para a senhora que a sua aula está sendo excelente. Entendeu? Muitas dúvidas que eu tenho e não deu para participar na próxima a aula anterior devido à internet, à falta de energia, mas as senhoras, para mim, eu dou 10. Obrigada. A gente tenta fazer o que é melhor para vocês, para chegar até aí, né? E às vezes nem sempre a gente consegue, porque essa situação de internet, como eu falei, ela não é fácil. Bora ver aqui se a gente faz uma outra. Bom, então Professora. A gente vai encerrar. Oi? A senhora falou uma causa mesmo aí. É que no começo do ano eu estava, antes do ano passado, agora, na virada do ano, eu estava lá na Assembleia. Do mesmo jeito que a senhora falou aí, eu estava lá na frente, lá protestando, e quando eu entrei, fui chamado para conversar, eu tive que mudar todo o meu jeito de falar, se comportar, e realmente, como a senhora falou aí, viu? Eu não ligo não, que eu sou um pouco encrenqueiro. Meus parentes falam que eu sou encrenqueiro, mas se vocês querem uma pessoa que não lute por vocês, é melhor nem chamar. Fique como tá, né não? Exatamente, Wilke. Ótimo. E você vivenciou realmente aquilo que eu falei. E é assim mesmo que acontece. E isso é super importante, a gente aprender sobre isso. Porque a gente aprende a se comportar em diferentes locais. Entendeu? E a mostrar que a gente tem conhecimento linguístico para poder se comportar em diferentes situações. Tá? Bom almoço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. E aí, professora? Diga. Eu consegui enviar meu trabalho da oral no domingo. Eu vi. Obrigada. Tudo de assim bom para mesmo. todas as meninas aí, viu? E Deus abençoe a elas. Tá bom. Tchau, tchau.